O tema desse seminário será Anatomia aplicada à anestesia local do arco inferior e será realizada por mim, Camila Fernandes, e pela aluna Adriana Fiuza. O nervo alveolar inferior, ainda que tenha diversos relatos de insucesso durante o seu bloqueio, é um dos nervos mais importantes para a atuação do cirurgião dentista. Seu bloqueio é indicado para anestesiar múltiplos dentes no quadrante, tecidos linguais, moles e bucais. Tem uma taxa de expiração positiva de 10 a 15%, e essa expiração positiva consiste na penetração de uma artéria durante a aplicação do anestésico, sendo positiva para sangue e tendo necessidade de parar o procedimento imediatamente. Um dos motivos para o insucesso clínico do bloqueio do nervo alveolar inferior é sua alta taxa de expiração positiva. As áreas anestesiadas serão os dentes mandibulares até a linha média, o corpo da mandíbula, parte inferior do ramo da mandíbula, o muco periósteo bucal, membrana mucosa anteriormente ao forame mentual, nervo mentual, 2/3 anteriores da língua e assoalho da cavidade oral, nervo lingual, e o periósteo e tecidos moles linguais, nervo lingual. A técnica de anestesia desse nervo pode ser indireta ou direta. A técnica indireta também pode ser chamada de técnica das 3 posições. A primeira posição é a anestesia do nervo bucal, e é necessário identificar as linhas formadas pelo ramo ascendente pelo ligamento pitérigo-mandibular, manter a seringa paralela ao plano ocusal, induzir a agulha mais ou menos 5 milímetros, aspirar e, caso a aspiração seja positiva, parar a anestesia imediatamente e, caso negativa, continuar e injetar um pouco do anestésico. A segunda posição seria a anestesia do nervo lingual. E para isso é necessário introduzir a agulha por mais 5 milímetros, manter a mesma orientação da primeira posição, fazer a aspiração e injetar o anestésico. A terceira posição já seria a anestesia do nervo alveolar inferior propriamente dito, e a agulha deve estar quase toda fora da mucosa. É necessário deslocar a seringa para o lado oposto, reintroduzir a agulha até que ela toque o osso, injetar um pouco de anestésico, recuar a agulha 1 milímetro, fazer a aspiração novamente e injetar o restante do anestésico. Já a técnica direta consiste em identificar a margem anterior do ramo da mandíbula e ligamento pitérigo-mandibular, posicionar o canhão da carpulha entre os premolares inferiores do lado oposto, introduzir a agulha até que ela toque o osso, recuar 1 milímetro, fazer a aspiração tal como na técnica indireta e injetar o restante do anestésico. E aqui nós vemos a aplicação do anestésico. O nervo bucal, ao contrário do nervo alveolar inferior, tem o bloqueio com quase 100% de sucesso clínico devido ao seu fácil acesso. O bloqueio desse nervo é indicado para procedimentos na região molar da mandíbula e possui o índice de 0,7% de aspiração positiva, bem abaixo do nervo alveolar inferior, por exemplo. A área anestesiada, a partir do bloqueio desse nervo, serão os tecidos moles e o periósteo bucal dos dentes molares mandibulares. Para a técnica do bloqueio desse nervo, será necessário dirigir a seringa para o local da injeção com o bisel com a face para baixo, em direção ao osso, e a seringa alinhada paralelamente ao plano oclusal. Penetrar a membrana mucosa no local da injeção, avançar a agulha devagar até fazer contato de leve com o muco periósteo, fazer a aspiração novamente, e, caso a aspiração seja negativa, aguardar mais ou menos de 3 a 5 minutos antes de iniciar o procedimento. E aqui podemos ver a aplicação do anestésico usando a técnica que acabei de descrever. Bom, para realizar o bloqueio do nervo mandibular, existem 2 técnicas. A primeira é a técnica de Colgate. Ela requer apenas uma injeção e ela possui grande sucesso clínico e é indicada para múltiplos procedimentos nos dentes mandibulares. A diferença dessa técnica para a técnica de bloqueio do nervo alveolar inferior, tendo em vista que eles têm áreas anestesiadas muito similares, é que a técnica do bloqueio mandibular ela tem um tempo maior para a efetivação da anestesia. E a sua expiração positiva é de 2%, bem abaixo
da técnica de bloqueio do nervo alveolar inferior. As áreas anestesiadas através desse bloqueio são os dentes mandibulares até a linha média, o muco periósteo e membranas mucosas bucais do lado da injeção, 2/3 anteriores da língua e assoalho da cavidade oral, tecidos moles e periósteo da língua, corpo da mandíbula, parte inferior do ramo da mandíbula, e pele sobre o zigoma, né? Que é a parte posterior da bochecha e regiões temporais. Bom, essa técnica consiste em, através da utilização de uma agulha longa, a área de inserção será a membrana mucosa na parte mesial do ramo da mandíbula. Para o nervo do lado direito, o dentista deve se posicionar na posição de 8 horas de frente para o paciente. E do nervo do lado esquerdo, o dentista deve se posicionar na posição de 10 horas, voltado para a mesma direção que o paciente. Segurando a seringa na mão direita, ela deve ser dirigida ao local da injeção a partir do canto da boca do lado oposto. Alinhar a agulha com um plano que se estende do canto da boca do lado oposto à incisura intertrágica e paralela ao ângulo entre o ouvido e a face. Deve avançar, fazendo contato com o osso e retirar a agulha 1 milímetro. Em caso de aspiração positiva, deve retrair ligeiramente a agulha, angulá-la superiormente, reintroduzi-la, aspirar novamente e, se agora ela for negativa, depositar a solução. O paciente deve manter a boca aberta por 1 a 2 minutos após a injeção para permitir a difusão da solução anestésica. E aqui é uma foto da aplicação dessa técnica. Bom, também para bloquear o nervo mandibular da boca, essa técnica pode ocorrer tanto de boca aberta, como eu acabei de descrever, mas também de boca fechada. E essa técnica, ela é principalmente utilizada em pacientes que possuem dificuldades de movimentação de abertura da boca e também é utilizada para procedimentos múltiplos de dentes mandibulares. E uma das maiores dificuldades dessa técnica é definir a trajetória da agulha e definir a sua profundidade. Bom, as áreas anestesiadas através dessa técnica de bloqueio são os dentes mandibulares até a linha média, o corpo da mandíbula e parte inferior do ramo mandibular, o muco periósteo e membrana mucosas bucais anteriores ao foramento mental, 2/3 anteriores da língua e assoalho da cavidade oral, nervo lingual, e tecidos moles e periósteos linguais, nervo lingual. Bom, a técnica do bloqueio mandibular de boca fechada é, através de a utilização de uma agulha longa, a área-alvo são os tecidos moles da borda medial lingual do ramo mandibular. Assumir a posição correta, que é do lado direito ou esquerdo, o administrador destro deve se sentar na posição de 8 horas de frente para o paciente. Colocar o dedo indicador sobre a incisura coronoide e pedir ao paciente para efetuar a oclusão suavemente, com as bochechas e músculos da mastigação relaxados. O corpo da seringa é mantido paralelo ao plano oclusal maxilar e a agulha ao nível da junção mucogengival do terceiro molar. Dirigir a agulha de modo que ela avance numa tangente ao processo alveolar maxilar posterior e paralela ao plano oclusal maxilar. Em caso de aspiração positiva, retrair ligeiramente a agulha, angulá-la superiormente e reintroduzi-la, ocorrendo uma nova utilizando uma nova aspiração, no caso dela ser negativa, depositar o anestésico. E aqui é uma forma, um exemplo, uma foto da aplicação desse bloqueio do nervo mandibular de boca fechada.
O nervo mental é um ramo terminal do nervo alveolar inferior e seu bloqueio é indicado para procedimentos na mandíbula anteriormente ao forame mental, como ocorre no caso de suturas e biópsias, por exemplo. Seu bloqueio possui alta taxa de frequência de sucesso clínico, ainda que a taxa de expiração positiva seja de 5,7%, que é uma mais alta, por exemplo, do que outros nervos já mencionados anteriormente, tirando o nervo alveolar inferior, que tem uma taxa de expiração positiva bem alta. A área anestesiada será a membrana mucosa bucal anteriormente ao forame mental, em torno do segundo premolar, até a linha média e a pele do lábio inferior e do queixo. Já para a técnica de aplicação de anestésico desse nervo, é recomendada a utilização de uma agulha curta. Após isso, localizar o forame mental com o dedo indicador esquerdo, puxar lateralmente o lábio inferior e os tecidos moles bucais, penetrar a membrana mucosa no local de injeção, no canino ou no primeiro premolar, dirigindo a seringa ao forame mental. Avançar a agulha de forma devagar até chegar ao forame, mas também não há necessidade de entrar no forame mental ou de fazer contato com o osso. Caso a aspiração seja negativa, deposita o anestésico, retira a seringa e aguarda mais ou menos de 2 a 3 minutos antes de iniciar o procedimento. E aqui nós vemos uma foto da aplicação do anestésico usando a técnica que eu acabei de descrever. Bom, para o bloqueio do nervo incisivo, que é uma continuação direta do nervo alveolar inferior, só é necessária utilizar essa técnica de bloqueio quando não ocorreu o bloqueio do nervo alveolar inferior ou mandibular. E ele é recomendado para procedimentos envolvendo anestesia pulpar dentária na região mandibular. A sua expiração positiva possui uma taxa de 5,7%. As áreas anestesiadas são a membrana mucosa bucal anterior ao forame mental, geralmente do segundo premolar até a linha média, lábio inferior e pele do queixo, fibras nervosas pulpares, fibras nervosas pulpares aos nervos aos premolares e canino e aos incisivos. A técnica de bloqueio do nervo incisivo é, através de uma agulha curta, a área-alvo é o forame mental, ou seja, deve-se localizar o forame mental, colocar o dedo indicador na prega mucobucal contra o corpo da mandíbula na área do primeiro molar, mover o dedo até que se sinta o osso se tornar irregular e, com o dedo indicador esquerdo, puxar lateralmente o lábio inferior. Orientar a seringa com o bisel voltado para o osso, penetrar a membrana mucosa no canino ou no primeiro premolar, dirigindo a agulha ao forame mental. Avançar a agulha até chegar o forame mental e, em caso de expiração negativa, depositar a solução anestésica. Durante a injeção, manter uma pressão leve do dedo diretamente sobre o local de injeção para aumentar o volume de solução entrando no forame mental. Aplicar pressão no local da injeção por 2 minutos e aguardar de 3 a 5 minutos antes de começar os procedimentos dentários. Aqui é uma foto da aplicação da técnica que acabou de ser descrita. E essas são as referências utilizadas para a construção desse trabalho. Muito obrigada!